Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 14. Eu quero meditar neste momento sobre nós vencendo o momento de luta da vida de cada um. A cada tempo que vai passando, a cada dia que vai passando, a cada momento que vai passando, todas as situações não vão ficar melhores, mas vão ficar piores. Até quanto às descobertas, não, isso vai ser tremendo, elas estão aí, estão acontecendo, é um projeto de Deus. Deus diz que nos últimos tempos o conhecimento de Deus e a tecnologia estariam crescendo. Elas vão crescer, mas quanto mais a tecnologia cresce, as descobertas acontecem, mais sofrimento haverá sobre a face da terra. Porque há uma coisa que chama ganância, e é o que derrubou Satanás. E a ganância cresce. Se você fazer uma autoanálise, temos trabalhado com um grupo de casais muito tremendo aí, onde não temos uma apostila. A apostila é cada um, é um confronto de si mesmo. É olhar para dentro de si e confrontar seus valores. Então eu queria lançar um confronto. Se você da noite para o dia se torna um tremendo do milionário, será que você estaria aqui? Será que você estaria com o mesmo carro que você está? Será que você estaria morando na mesma casa que você está? Então, que benefício te trouxe? Você seria uma pessoa visada, procurada, viveria com medo, ia viver com medo de tudo, medo disso, medo daquilo. Teria todo o conforto que o dinheiro pode comprar, mas ele não pode comprar a salvação. E aí você iria para a Bíblia e a Bíblia diz: tenha uma vida quieta e modesta. Sabe, será que às vezes nós estamos preparados para tudo aquilo que Deus realmente quer colocar nas nossas mãos? Se você pega, por exemplo, um dos meninos aqui que toca ou que faz alguma coisa e da noite para o dia o descobrem como um cantor, como um músico ou qualquer coisa assim e lançam, que hoje a mídia é muito rápida. É muito rápida. Eu estava admirado de ver um número. Estava falando na Câmara Municipal de São Paulo. E o pastor do meu lado estava acompanhando, porque estava passando na televisão. E quando eu terminei de falar, ele estava mostrando, ele disse: olha, apóstolo, nós estamos ainda na metade dos trabalhos aqui, o senhor estava falando, já estamos com quase 600 acessos, quer dizer, uma coisa rápida, muito rápida. Então hoje é muito rápido, as coisas são rápidas demais, não deixa você raciocinar, não deixa você pensar, quando você vê, você já fez a burrada. E se pegasse qualquer um desses meninos aí, alguém, e lançasse na mídia, e dissesse: não, você é muito bom. E ele iria gravar um CD, ele iria continuar contando e cantando ao Senhor aqui? Não. Será que nós estamos preparados para o que Deus quer te levar? É onde Ele quer te levar?
Será que amanhã ou depois alguém te chama, alguém muito importante, talvez até um político importante, ou até um governador te chama para ser um coordenador? Será que você estaria cultuando ele? Não. Por quê? Porque onde esse homem estivesse, você teria que estar do lado dele. Você virou um escravo. Porque onde ele estiver, você tem que estar. E é interessante que a palavra de Deus diz assim: seja escravo de Jesus. E aonde ele estiver, você deve estar. E onde ele está? Em todo lugar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. No livro de Êxodo, no capítulo 14, mostra como nós poderíamos reagir, como nós iríamos reagir em algum momento da nossa vida que a gente tenha que enfrentar um problema que humanamente não teria solução. Será que nós iríamos procurar controlar as nossas emoções? Ou nós iríamos despencar? Interessante que nesses anos todos eu achei que eu iria trabalhar com recuperação de drogados, essas coisas todas, mas nunca fui chamado para essa área. Muitos da igreja aqui foram chamados para isso, mas não eu. E é interessante que eu estava na Câmara, estava do meu lado alguém que representava as Bíblias que são impressas desse país. Estamos completando 66 anos de Sociedade Bíblica do Brasil e já chegamos ao número de 100 milhões de Bíblias impressas e distribuídas. Mas é muito pouco, porque a população do mundo hoje passa de 7 bilhões de pessoas. Talvez hoje nós tivemos, acho que nos 8 bilhões ou mais. Porque cada vez que termina de contar, os chineses dobram. Seis bilhões de pessoas. É muita gente, irmão. Você sabe quanto que representa isso? Tem gente que não sabe nem quanto representa 100 milhões. Quanto mais 6 bilhões. 6 bilhões de pessoas têm celular no mundo, irmãos. 45 milhões de pessoas. Talvez 10% ou pouco mais da população do Brasil não tem banheiros em casa. Mas celular, quase que a maioria tem. E quem tem celular tem internet. E às vezes nós ficamos contentes porque atingimos 100 milhões de Bíblias. É pouco. Eu quero que você pense, porque a Bíblia, ela é para, não é só a Bíblia, qualquer coisa que você for imprimir, custa. Se você tem um computador na sua casa e você tem uma impressora, você tem que comprar papel. E papel custa. Você precisa de cartuchos que vai na sua impressora, isso custa. Você precisa de força elétrica para pressionar, para impulsionar essas máquinas, isso custa.
Tudo tem um custo. Tudo custa. Como nós podemos ser? Olha o que Deus faz, irmãos. A Bíblia é um best-seller. É o livro mais impresso, mais vendido em todo o mundo. E a partir do Brasil, quantos não se profetizou através do Brasil que seria o celeiro para as nações? Muitas sociedades bíblicas foram para o mundo todo. Hoje ela é traduzida em muitos idiomas, dialetos. Mas ainda é pouco. Quem paga? As igrejas pagam com as ofertas que mandam para as sociedades bíblicas do Brasil. Cada vez que você compra uma Bíblia, não dá para imprimir outra. Cada vez que você compra uma caixa de Bíblia, mesmo simples, dá para imprimir metade de uma caixa. Agora eu queria que você pensasse se pelo menos, não digo todo mês, irmão, mas a cada 3 meses você comprasse uma caixa de Bíblias, Bíblias comuns, Bíblias populares. E de vez de dar folheto, você desse a Bíblia. Quanto mais nós iríamos imprimir? Para imprimir uma Bíblia em países que não pode ter Bíblia, porque tem que ser na linguagem, irmãos. Você está me ouvindo aqui eu falar na linguagem portuguesa, mas se eu tivesse que trazer aqui a um pastor que fosse falar, por exemplo, húngaro, e ninguém traduz húngaro, então teria que alguém ouvir o que ele está falando, traduzir para o companheiro que entende o inglês, do inglês para o outro companheiro que entende o português, e o português iria falar. Então, enquanto ele fala, e o Senhor disse, ele tem que falar, o Senhor disse nessa língua, o Senhor disse nessa língua, para depois tomar outra vez a mensagem. Meu irmão, quanto tempo vai levar esse culto? Então é muito mais fácil ouvir na língua que a gente entende. Quando estávamos em missões e íamos para lugares assim que não tinha como, tinha que ter 2, 3 intérpretes. Eu dizia, Deus poderoso. Hoje é melhor pregar só, Jesus te ama, porque só até chegar no último, já foi mais de 15 minutos. Nós precisamos de Bíblias em todas as linguagens. Amém? Por isso que cada vez a Bíblia tem sido traduzida de modo mais simples, para que você possa entender. Porque há termos que nós não conseguimos entender. Há lugares que são falados na Bíblia que nós lemos, para nós não significa absolutamente nada. Mas quando você vai em loco, e quando você vai lá ver realmente o que era aquilo, de acordo com a Bíblia, ela toma uma outra fase. É por isso que quando você vai a Israel, você vai a esses lugares bíblicos, você volta diferente. É por isso que quando você vai a missões, você volta diferente. Você começa a dar valor ao que você tem. Perca o que você tem, e aí você vai dar valor. Mas enquanto a gente tem, nós não damos valor. E por isso que Deus muitas vezes deixa a gente perder, para você saber dar valor. Esse povo estava no Egito,
Esse povo nasceu ali, só sabia ser escravo, mas era um povo que Deus escolheu para tirar dali. Estavam ali por erros deles mesmos. E Deus disse: eu vou levantar um libertador. Levantar um libertador é uma coisa poderosa. Porque primeiro tem que convencer esta pessoa que você é o escolhido para fazer o libertador. E é interessante que cada libertador que Deus escolheu, ou cada pessoa que Deus escolheu para fazer uma obra na vida, não era aquela que era mais visível. Era aquela pessoa que você diz: esse não tem jeito. Como pode pegar um homem que está se aposentando para começar a ser pai de nação? Pega um outro que está na cadeia e diz: aquele é o que vai ser o governador de todo o Egito. Irmão, se você não olhar para você e não entender que Deus pode fazer algo através de você, não funciona. Não porque você é capaz, porque se você achar que você é capaz, então, meu querido, você já está fora. Você tem que olhar para você e dizer: Deus é capaz de fazer através da minha vida. Deus é capaz, eu não. Eu de mim nada posso, mas em tudo posso naquele que me fortalece. Bendito é o nome do Senhor. E agora, nesse texto aqui, o povo de Deus está diante de uma situação difícil. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, verso 1: fala aos filhos de Israel que façam o quê? Voltem. Fale aos filhos de Israel que voltem. Irmãos, como fala aos filhos de Israel que voltem? 400 anos, irmãos. Amém? Se pegar eu e você, né, cada um aqui, principalmente que não nasceu aqui na região, nasceu na região do interior, ou qualquer outro lugar, cidade longínqua, e está aqui em São Paulo há muitos anos, de repente vem uma palavra dizendo: volte para onde você nasceu. Já é um espanto. Agora, passado todos esses anos, fala para os meus filhos que voltem. Para onde? Mas voltar para onde, se não havia Israel? Deus estava levando para a cidade, estava levando ainda para algo que Ele iria fazer. Como? Deus, para onde eu vou? Se eu não estou vendo. E Deus responde: você não precisa ver. Quem precisa ver sou eu, porque sou eu que vou te levar. É Deus que vai te levar. Não sou eu que vou. É Deus que vai te levar. Se você está vendo e se você está crendo no que vê. Fala para eles voltarem. Ué, mas eles nem vieram de lá. Mas os seus antepassados vieram. Seus antepassados vieram. Diga para eles que voltem. Mas espera aí. O senhor quer que eu volte? E acampe aonde? Para começar, o nome já é difícil, irmãos. Não é?
Em algumas versões, Xi, Airode. Entre Migdol, o mar. Onde é esse mar? Diante do Baal Zefon. Baal, você foi estudar o que é isso aí? Lugar horrível, lugar ruim. Porque entre duas montanhas, o mar na frente, não tem o que fazer. Vai para lá. Meu irmão, muitas vezes Deus está dizendo assim: entrega a tua vida na minha mão e deixa eu cuidar. E para de perturbar. Que eu vou te levar para um negócio espaçoso, tremendo, poderoso, que você nem imagina. Mas para de atrapalhar. Amém? Para de atrapalhar. Deixa Deus fazer. Nós não entendemos como Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer. Calma. Devagar. É Ele que vai levar. A diversidade, irmãos, é o que não falta. E ele começa dizendo: fala aos filhos de Israel, voltem, acampem lá, de frente ao campo junto ao mar. E eu começo a meditar aqui nesse texto, eu quero tirar algumas lições. A diversidade, irmãos, é uma coisa totalmente contrária. É um infortúnio, é uma desgraça, é uma infelicidade. Tudo isso quer dizer adversidade. E Jesus disse assim: no mundo vocês terão aflições ou adversidade. Mas eu venci. E vocês vão vencer. Primeiro ponto aqui. Eles recebem uma palavra e Deus manda para eles para irem para um lugar que não tem saída. Não havia barcos esperando. Nem que houvesse barcos esperando, era uma multidão de gente, tinha que ter muito barco. Mas quando Deus fala, irmãos, você tem que aprender a descansar. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz assim, que nós devemos descansar no pavilhão. Tem alguma versão que é na sua Bíblia que fala diferente? Descanse aonde? Na sombra do Altíssimo. Não fala isso? Sim ou não? Eu não sei se você já ouviu um termo, quando você vê uma bandeira hasteada, e essa bandeira hasteada, as pessoas dizem assim: é o pavilhão desse lugar, ou desse país, ou desse quartel, se você é um soldado, alguma coisa assim. Aquilo representa o que está sobre você, o comando que está sobre você. Quando você vai a um comando de exército, bombeiro, essas coisas, você vê a bandeira a meio mastro, né? O que significa? Que o comandante, meio mastro, luto. Ou em outras, no bombeiro, por exemplo, representa o comandante, não está. Seria, irmãos, eu não sei quantos tiveram a grande honra de poder participar de um exército, ou da aeronáutica, ou da marinha, mas eu vejo hoje os jovens querendo fugir disso. Não foge, não. É uma honra você servir seu país. Mas quando a bandeira está a meio mastro, significa que
duas coisas. Se não é luto, o comandante não está. Se o comandante não está, significa também que é luto. Por quê? Porque o comandante é tudo ali. É ele que comanda. Ele é a cobertura. O comandante não está. No mundo espiritual, meu irmão, se a tua bandeira está a meio mastro, Satanás vai atacar. Porque está dizendo, esse território está sem comando. Nós estamos em luta espiritual, em batalha espiritual. Teu mastro tem que estar com a bandeira em cima. E o que levanta uma bandeira é o escudo da fé. Por isso que ele disse, levante sempre o escudo da fé. Porque com ele você pode apagar quantos dardos? Todos. Todos os dardos inflamados do inimigo. Agora, Deus fala com esse povo e manda eles saírem. Se desloca daí. Vão para outro lugar. Então, a Bíblia continua dizendo, e Faraó, então dirá ao Faraó, o quê? Então o Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, e o deserto os fechou, os desertos o enterrou. E Deus disse, eu vou endurecer o coração do Faraó, para que persiga. Descansa, meu irmão. Mesmo que haja lutas, seja o que for, aprenda a descansar. Eu vou endurecer o coração do Faraó para que persiga. Que Deus é esse? Manda o povo sair para uma terra que eles não conhecem, uma terra que eles não viram, e diz a palavra volte. Como eu volto se eu nunca estive lá? Deus está falando para você, volte para mim, volte para onde eu estou. Quantos aqui já foram para o céu e já voltaram, meu irmão? Mas a Bíblia diz assim, você foi enxertado em Cristo Jesus. E exatamente agora, Ele está assentado à direita do Deus Pai. E eu estou lá e estou pregando aqui. Dá para entender isso? Nós só podemos confiar no que a gente pode ver, apalpar e pegar. E Jesus disse uma oração poderosa na terra, ainda disse, Pai, onde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo. Então eu estou lá exatamente agora. E quando ele disse para mim, Reinaldo, agora volte, eu volto. Mesmo nunca estando lá, mas parte de mim está lá. Quantos talvez têm filhos aqui que não estão no Brasil? Ou saíram por um momento, estão em outro país, que você nunca pisou lá e nem conhece, mas que você pode dizer, parte de mim está lá. Por quê? Porque é teu filho, você que gerou. Eu estou pregando aqui, mas ao mesmo instante, agora, eu estou pregando em Santo André. Será que você entende isso? Louvado seja o nome do Senhor. Quer que eu vou mais devagar? Mais baixo? Quer que eu fale uma coisinha mais farelinha para você ou quer comida sólida?
Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Volta. Como volta? Se eu nem estive lá. Você olha como Deus enxerga, como Deus olha as coisas, Ele já vê você na glória dEle, na bênção dEle, no que Ele quer realizar na tua vida. E nós ainda estamos, oh Deus, por favor, Senhor, Ele já está vendo você dentro. O que Ele escreveu na Bíblia dEle? Que a Bíblia dEle não é minha nem tua. Ele só imprimiu e nós compramos um exemplar. Fostes comprado. Quando orar, creia que vamos devagar. Diga comigo, está escrito. Uma coisa maluca. Ele disse, Ele é Jesus. Quando eu orar, eu tenho que crer que eu já tenho, mesmo antes de estar na minha mão. Que loucura. Mas o texto não termina. Ele disse, assim será convosco. Quando você começa a chamar as coisas que não são para serem. Ele disse, creia que já existe. Louvado seja o nome do Senhor. E nós ficamos pedindo, Senhor, por favor, Senhor, por favor, Senhor, por favor. Não. Porque eu não posso dizer, Senhor, obrigado, porque eu já tenho isso. Mas como eu já tenho? Isso aí é maluco. Como você já tem? Não está na tua mão, mas eu já tenho. Ele disse que eu já tenho. Então você vê que a luta, irmãos, a luta é com a gente mesmo. Quantos conhecem o texto de batalha espiritual que diz que nossa briga... Devagar. Nossa briga. Tem diferença entre lutar e brigar. Não tem? Mas diz que há uma luta interior. O apóstolo Paulo dizia assim, de vez ele dizia assim, eu sou um cara tremendo, tive no terceiro céu, não foi? Fui arrebatado. Ele poderia ter contado muitas coisas. Ele disse assim, eu sou um homem miserável. Por quê? Porque ele dizia, eu sou um cara que tem uma luta dentro. Uma luta dentro de mim. Uma luta da alma contra o espírito. E aí ele disse mais alguma coisa. Os irmãos podem me ajudar? O que mais ele disse? Não, antes disso, o que ele disse? Ele disse, apóstolo, molhe a garganta. Tem gente que quer pegar esse vidrinho porque acha que é ungido. Não é não, irmão. É só óleo. É só mel. Agora pode me ajudar, né? O que ele disse?
O que ele disse? O bem que eu quero. Então tinha uma luta dentro dele, não é? Luta é disputa. Há uma luta. Havia uma luta agora. Há uma luta dentro de nós em aceitar. Espera aí, Deus manda eu sair do Egito para ir para um lugar que não tem saída. Morro de um lado, um morro do outro, o mar na frente. Ué. O que Deus queria mostrar ao povo? Que a gente ainda não aprendeu a olhar só para frente. Fica olhando para trás. Toda hora fica olhando para trás. Então, eu vou endurecer o coração do faraó, e eu vou ser glorificado no faraó, em todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, o povo não fugia, o povo estava sendo liberado. Mas chegou no ouvido dele como fuga. Eu preciso acender uma ira nele. Mudou o coração do faraó. É essa a versão que está aí? Contar ao rei do Egito que o povo havia fugido. Mas não foi o próprio faraó que disse: leve todo mundo, tira todo mundo daqui, não quero ver mais ninguém de vocês aqui? Deus disse: eu preciso acender uma fúria nele. O que ele falou? Eles estão fugindo. Mas foi o show que liberou. Uma simples palavra ou uma simples ação põe você em fúria. O diabo sabe disso. Eles estão fugindo. Então o faraó mudou, a minha versão diz assim, mudou o semblante, mudou-se o coração do faraó. Por que mudou o coração? Porque no verso 4 Deus disse assim: eu vou mexer no coração do faraó. Irmãos, meu irmão, acorda. O diabo está ouvindo. E ele sabe como ofender o teu coração. Ele sabe a seta que deve enviar. E por causa disso muita gente perde bênção. Ele sabe que trabalha no coração, porque a Bíblia diz, e ele sabe disso, que procede tudo do coração. Se você tiver um coração abatido, você pode ser um crente de anos, você pode ser um crente tremendamente antigo, abençoado, cheio do Espírito Santo, mas vai ser um derrotado. Porque atingiu exatamente o alvo. Pá! No coração, a seta vem. A seta, meu irmão, é lançada para acertar um alvo. Que alvo ele quer acertar? O coração. Por quê? Porque é dali que procedem todas as coisas. Mas quando você levanta o escudo da fé, você sabe quem você é, você não se abate. Mas ele disse: eu vou endurecer o coração do faraó. Se o povo chegasse para o faraó e dizia: olha, o povo já está saindo e tal, ele iria dizer: graças a Deus, é capaz dele dizer, já vão tarde,
mas mudaram a palavra. O povo está fugindo. Está fugindo. Amém? O povo está fugindo. E aí então o faraó, mudou-se o coração do faraó e dos seus servos contra o povo. E disseram: por quê? Agora ele cai em si. Por que nós fizemos isto? Por que nós deixamos eles irem? Agora quem vai nos servir? E aprontou seu carro. Tomou consigo o povo e tomaram 600 carros, escolhidos a dedo, e todos os carros do Egito e os capitões sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel, o que diz aí? Marchavam, em algumas versões, com mão forte, ou triunfantemente. Como você tem andado? Triunfantemente, ou com mão forte, ou se lamentando da vida? Você já entendeu que a palavra de Deus se toma posse? Eu pego ela. Não está escrito, é meu. Eu vou viver essa palavra. Mas o que o diabo quer fazer? Tirar a semente. E pôr uma outra semente semelhante à palavra, mas não é a palavra. Não veio de Deus. E quando você menos percebe, aquilo incendeia. E quando incendeia, o que o fogo faz, irmãos? Queima. Alguém falou um outro negócio aí. Estrago. O fogo estraga tudo. Por isso a Bíblia diz assim: não ponha no teu coração fogo a estranho, porque ele estraga tudo. Você deixa entrar uma seta, um fogo estranho, estraga tudo. Porque deixou entrar um fogo estranho. Um fogo estranho no altar. E onde fica toda a palavra? Onde fica todas as promessas? Onde fica o melhor de Deus? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós começamos a ver esse verso 6, 7, 9, a gente vê que eles estavam numa situação realmente de risco. Sai, triunfante, não são guerreiros, não são soldados, tinham despojado o Egito. Mal sabem eles que agora saiu alguma coisa atrás para, repita comigo, matar, roubar, destruir. Irmãos, às vezes a gente acha que esquece isso. Que tem alguma coisa atrás que veio para matar, roubar e destruir. Só que para matar, roubar e destruir, a gente está pensando que vai ter um ataque, que vai vir um negócio assim grande, que vai vir um negócio poderoso, uma coisa enorme. Não, uma seta mal entrada no teu coração destrói tudo. Sim ou não? Basta uma seta errada.
Pega você quando quer fazer alguma coisa, você quer fazer um empreendimento, e você foi lá no congresso, e o homem de Deus disse: quem quer ter uma empresa, vem aqui. Você nem perguntou para Deus se você nasceu para aquilo ou não. Porque tem gente que nasceu para mandar, e tem outros que nasceram para obedecer, meu irmão. E não briga comigo, sobe lá e briga com Deus. Foi Ele que fez tudo, não eu. E aí você vai lá no congresso. E como o fogo, é o fogo do Espírito, está ali, você está naquele movimento, naquela coisa poderosa, e congresso é um negócio poderoso, porque toca o instrumento, e troca aquele negócio, é uma coisa embriagante. Mas é boa. E aí vem aqui orar, vou orar aqui. Você vai ter uma empresa. Só que a gente esquece que nos congressos o diabo também vai. E o safado não faz nem inscrição. Porque é lá que vai ter as revelações e o ensinamento. Você acha que ele vai estar no centro? Não, o centro já é dele. Ele quer ouvir o que os crentes estão armando. Uma coisa que eu acho... ninguém pode chamar esse bicho aí de bobo, porque ele não é. Primeiro porque a Bíblia diz que ele tem astutas ciladas. Quem é bobão não tem astutas ciladas. Ele nem se preocupa com os crentes. Por quê? Porque ele sabe que nenhum crente vai ao centro só para ver o que eles estão fazendo para descer o pau lá. Ele não se preocupa com isso, porque ele sabe que isso não vai acontecer. Mas ele vem na igreja. E aí ele vai nos congressos também e ouve. Opa, falou que vai ter empresa? Deixa eu seguir essa pessoa aí. Deixa eu pegar a ficha da geração dele. Espera aí. Está lá a ficha. Tem um espírito bom lá na família dele. Tudo que eles começam a fazer não dá certo. Tem um outro lá também. Tem um colega lá que também trabalha. Chama espírito de falência. Aí ele chama lá o auxiliar dele. Chama esses dois caras aí. O negócio é o seguinte: tal pessoa foi em tal congresso, saiu de lá num fogo tremendo, vai começar uma empresa. Vocês dois, espírito de falência e de negócio inacabado, vão lá em ataque. E aí o irmão, ou a irmã, que saiu daquele congresso, saiu no fogo, não foi? Sim ou não, Pedro? Não é assim? Oh, glória a Deus, vamos lá, vamos lá. Eu vou abrir agora, vou começar dá até um nome, esses nomes todos aí que, meio americanizados, xiliquili, tal. Aliás, eu nem sei o que é isso. É de comer, é de vestir, é do que é isso? Tem que explicar o que é por causa do nome, né? Não é um nome fácil. Aí ele começa: oh, glória a Deus, apóstolo, vem me abençoa. O que eu posso fazer? Você já está num fogo que não é fácil. Não, mas já oraram, tudo vai dar certo. Eu recebi a unção da prosperidade. Ou não se recebeu lá no congresso? Mas já estava escrito que Deus te deu isso. Diz que tudo que você puser a mão, se você crer, prospera. E aí você começa o negócio.
Mas como existe um espírito na geração de coisas inacabadas e de falência, eles vão operar. Eles esperam, eles não têm pressa. Aí eles começam a atacar. E daqui a pouco começa a buscar dentro de você aquelas derrotas que você já carrega de geração a geração. E aí o que acontece com o seu negócio? Não deu, apóstolo. Não deu? Por quê? Não era da vontade de Deus. É interessante uma coisa. Na igreja, o culpado tudo é o pastor, né? Se der certo alguma coisa, glória a Deus. Mas se der tudo errado, quem é o culpado? O pastor. E no reino de Deus, se der tudo errado, quem é o culpado? Deus. Já reparou? Nós nunca temos culpa de nada. Somos a vítima. Você nunca olhou para a tua vida e falou: espera um pouco, deixa eu fazer um check-up em mim. Deixa eu, antes de falar alguma coisa, pensar. Não, nós soltamos. Pedro estava do lado de Jesus e Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, o apóstolo Pedro, ok? Vocês não pensam que foi o Pedro, não é o Pedro, né? Foi o apóstolo Pedro, tá, o Pedro da Bíblia. O que dizem de mim? Agora eu pergunto ao Pedro nosso. Você lembra o que ele diz, Pedro? O que dizem que eu sou? Dizem que eu sou um profeta. Outros dizem, acho que o senhor é Elias. Tudo bem. Aí Jesus disse: mas eu quero saber uma coisa, Pedro. Apóstolo, o que você diz de mim? O que eu sou para você? E aí ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus disse para ele? Muito bem, não foi? Sim ou não? Muito bem, não foi assim? Não foi a carne que te revelou. Ou seja, não foi você que entendeu isso. Não foi tua mente que falou. Quem te revelou? Meu Pai que estás nos céus. Agora, como você acha que Pedro ficou? Igreja, pensa comigo. Eu quero te ensinar, querido. Eu só sei ensinar. Um domingo eu vou convidar o Pedro, ele prega. Ele é um pregador tremendo, esse menino. Mas eu só sei ensinar. O que Pedro falou, como ele ficou? Uau! Ficou preparadinho para o diabo atacar. Com espírito de orgulho. Os outros discípulos ouviram. E ele passa no meio. Você já pensou quando você recebe uma profecia, uma revelação? É isso que eu te digo, filho, filha. Te usarei. Te usarei. Tu estarás aos pés das maiores autoridades. Se você recebe uma profecia dessa, como é que você sai? Daqui para aí. Só que, quando essa profecia acontecer, você vai ser engraxate em Brasília. Quer dizer, estará aos pés da autoridade. Sim ou não?
estar aos pés da autoridade. E você já estava pensando o quê? Meu Senhor, eu nem mereço isso, né? Você já estava pensando que ia comandar todo mundo, que é o próximo presidente. Pedro sai todo cheio. Oh, glória. Pai me revelou. Você viu isso? Hein, Judas? Você ouviu isso? Tiago, você que estava perto. Uau. Quer que eu ore por você? Se lascar. Cresça. Discerne. Use o discernimento. Quando chegou a hora que precisava mesmo Pedro mostrar quem ele era, que quando prenderam Jesus e falaram, ele estava lá, ele recebeu até uma profecia, eu estou fora, eu não. Ele estava lá assim, eu vi. Não, era outra pessoa. E a maior profecia que Jesus falou sobre ele foi essa: tu me negarás 3 vezes. Mas essa ele não prestou atenção, ele prestou atenção naquela, Pai te revelou. Uau! Me vê um título aí, me vê um título. Não, aposto é pouco, talvez um querubim. Meu Deus. Ao perceber que eles estavam realmente sem saída, irmãos, no verso aqui, no próximo verso 10, diz assim: chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele. Ué, o que aconteceu com eles? Não, eu quero pegar o finalzinho desse texto, o DJ, com o finalzinho do outro texto. Aí, o 8. Eles estavam marchando. Como é que pode uma pessoa triunfantemente... Agora volta lá, DJ, para o outro. Atemorizados. Quer dizer que então estavam, né? Meu irmão, entra num acordo. Ou você está atemorizado, ou você está triunfante. Decide. Temos que chamar o profeta Elias, que é o homem da decisão. Ele chega num lugar e fala: decide. Ou segue Baal, ou segue Deus. Como é que um povo que estava marchando com mão forte, triunfante, agora ficaram o quê? Com medo. E quando você fica com medo, você olha para trás. Eu queria que alguém me ajudasse nisso. Vocês que têm muitos estudiosos aqui no nosso meio. Não, tem sim. Tem muita gente boa aí. Que me ajudasse a ter essa revelação. Vocês podem até me mandar por e-mail. Por que quando a gente tem medo, a gente olha para trás? Por quê? Irmãos, o medo causa dor. O medo causa tormento. Sabe quantas pessoas cabem? Hoje temos carros de 7 pessoas, né? Kombi leva 9 pessoas. Essas, como é que chama, maiores, tipo van, cabem até
15 pessoas, não é assim? Tem ônibus cabem 40, 50 pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa, um Fusca, quantos cabem? 5 pessoas, mais ou menos, né, irmã? Não pode ser muito forte. Mais ou menos, 5 pessoas, ok? E 5 pessoas no Fusca, ele tem um sistema atrás na perninha dele, na roda, que 5 pessoas ali, ela já arria, ela abre. Nós estamos em 2 desses. Eu nem contei, mas você já está rindo. Eu estou contando uma história triste, que é uma história de chorar. Nós estávamos em 2. Chegamos a um lugar, né? A maioria dos irmãos aqui conhece minha mãe, sabe que é uma mulher de peso, uma irmã de peso, né? Tanto espiritual quanto físico. Ela estava dentro do carro, com mais 2 atrás. E os 2 motoristas, o motorista e o outro na frente. Desci eu e mais os outros, nós fomos abrir a porteira para entrar, que nós íamos chegar ali. E cães raivosos pularam para cima de nós latindo. Isso é olhar para trás, irmão, sabia? Deixa eu te ensinar o que é olhar para trás. Olhar para trás não é você virar a cabeça. Porque na hora do medo, meu irmão, você não vira a cabeça não, você sai correndo mesmo, você nem olha para trás. Olhar para trás é olhar seus problemas. Acorda. Irmão, saiu aqueles 5. Por causa de um, você viu que é o espírito do covarde. Por causa de um. A Bíblia não mandou lá nos 300, lá mandou, falou, olha, quem tem medo volta, e voltou mais da metade. Mas quem era o cara que tinha medo lá? Eu tinha medo de cachorro. Deus está me curando. Eu só tenho medo agora de irmão cachorro, mas eu estou me curando. Eu saí correndo, os 4 atrás de mim. Entramos no primeiro Fusca que tinha, que era onde estava minha mãe, e mais, os 5 já estavam lá, entraram mais 5. Eu fiquei colado na bochecha da minha mãe, que o nariz amassou. Ela falou, o que foi, filho? Eu falei, tem cães enormes aí. Aí ela conseguiu por cima ver os cães. Falou, Reinaldo, dá uma olhada, sai um pouco de cima de mim. 3 chihuahua. Eu nunca vou esquecer isso. 3 chihuahua. E eles... Eu olhei para aqui e falei, meu Deus, que vexame. E pior que você vem contando na viagem uma cascata, porque todo mundo que dirige, principalmente quem tem escorte, né, vem dirigindo, conta umas cascatas que fez, nossa, caiu tudo por terra. Por quê? Porque eu tinha medo de cachorro, já tinha sido mordido. Quando o diabo pegou a ficha lá, falou, eu vou pegar ele. O que tem lá? Só tem chihuahua. Serve. Serve. Quando eles latiram, Satanás ligou o megafone dele, aquilo parecia um monstro. Eu falei, Deus poderoso. Mas nem esperei para ver o que era. Olhou para... Você viu o que é olhar para trás?
Vocês querem ver aqui? Não foi só eu não, viu, meu irmão? Vai dar risada, você vai dar risada deles também. Porque isso é uma história triste, uma história para chorar, não é? Você está chorando de rir, irmã. Olha só o que eles fizeram, irmãos. Os egípcios chegaram ali acampados. Quando eles viram, o que aconteceu? Chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos. Verso 10. Eis que os egípcios vinham atrás dele. Temeram muito. Então os filhos de Israel começaram a clamar ao Senhor. E aí já foram no Moisés. É o pastor, meu irmão. Ele leva a culpa de tudo. Às vezes traz coisa que ele nem sabe. O que é, irmão? O que ele nem sabia disso? Mas agora o senhor tem que resolver. E disseram a Moisés: Ô Moisés, não havia túmulo no Egito? Olha, os caras já estão pensando em morrer, irmãos. Amém? Às vezes você perde qualquer coisa. É a morte, eu quero morrer. Para minha morte. Meu mundo caiu. Se a Ludmila estivesse lá, eu ia pedir um dó maior. Não havia túmulos lá no Egito para nos tirar de lá, para a gente vir morrer nesse deserto? Por que não nos fizeram isto? Por que nos tirou do Egito? Irmão, Deus tinha um projeto lindo para esse povo. Tinha uma terra prometida para eles, que hoje é uma das terras mais visitadas do mundo. Eles ainda estavam olhando para o Egito. No verso 12, não é esta a palavra que te temos falado? Pensaram em recuar, irmãos. Você vai recuar? Você vai voltar atrás? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que a gente sirva a eles. Porque é melhor nos fora servir os egípcios do que morrer no deserto. Deus tem um projeto lindo para esse povo, irmãos. Deus tem um projeto tremendo para você. Vai ficar com medo por causa de algum problema que surgiu, alguma coisa que aconteceu? Deus é poderoso para reverter todas as coisas. E não se preocupe, porque você pode se achar numa situação sem saída para você, mas para Deus, Ele tem porta e válvula de escape em todos os lugares. Ele tem exatamente uma válvula de escape para você agora. Bendito é o nome do Senhor. Sabe, nós temos que ter algumas atitudes que devemos tomar quando a gente se vê sem saída. A primeira delas: enfrente o medo. Enfrente o medo. O medo é um espírito maligno, irmãos. Resista ao diabo, ele foge de você. Resista ao medo. Resista ao medo. Louvado seja o nome do Senhor. Temor nós temos. Existem temores que são para o nosso bem, mas existem coisas que é sobrenatural, irmãos. Resista a isso. Não é normal, não é de Deus. Nunca desista de clamar. Nunca. Nunca pare de orar.
mesmo que a situação é pior que for, nunca pare de orar, nunca pare de louvar, nunca pare de adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 13 nos mostra como nós devemos fazer com o medo. Controle o medo. Diga, está escrito: o Senhor me deu autoridade sobre todo tipo de espírito maligno, até o medo. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. O que Jesus disse aos discípulos? Não temais. O que Jesus dizia às pessoas que iam pedir cura para ele? Não tenha medo. Irmãos, o que mais nós temos, e é impressionante a capacidade que o ser humano tem, eu fico cada vez mais impressionado, de dar desculpa para tudo quanto é coisa. Nós damos desculpa para tudo. Tudo para justificar, para a gente não poder dizer: eu errei. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, fica quieto. Não precisa levantar a mão, mas quem já não esteve do lado de alguém que estava com medo? Essa pessoa não incomoda? Sim ou não? Você já esteve do lado de uma mulher que levou um susto? Às vezes viu lá um vulto, ou esqueceu que estava de maquiagem, foi olhar no próprio espelho. Já viu uma mulher assim? Que ela começa a gritar e não para. Barata, barata, barata. Nossa, barata. Irmão, bem lembrado, irmão. Barata, a mulher vê a barata. A mulher descrevendo a barata. E aquele monstro, com aqueles olhos enormes, olhando para mim. Não é assim? Eu em cima da cadeira, aquilo queria parece que me morder. Foi quando eu disse ao meu marido, que também estava em cima da cadeira: vamos morrer. E a barata olhando para você, dizendo: meu Deus, que monstro, vai pular em cima de mim. A barata com medo de você, você com medo da barata. E aí começa a gritar, não é assim? Começa a gritar, irmãos, eu não sei porque a mulher começa a gritar e não para quando está com medo. O que é isso, doutor? O senhor também não tem resposta? Vamos ver se o pastor Pedro tem uma revelação, porque ele lidou com um carneiro. Você tem revelação? Por que a mulher grita? A coisa sabe, a enfermeira sabe. Por que a mulher grita e não para mais? Porque é gostoso, olha. Você viu as mulheres como aplaudiram? É gostoso ficar gritando. É pânico, entra em pânico e não para. Para você chacoalha e não para. Tem que fazer o quê? Não, tem que dar uma bolacha. Tem que dar uma bolacha. Tem que dar uma bolachinha. Tem sim. Aí é que a gente aproveita aquela vontade toda que a gente vem tendo a vida toda de dar uma bolacha. Fala: é agora. Agora, é agora. Taf! Aí ela para saber quem bateu, porque aí ela para. Falou: opa, quem bateu? Fez que nem Jesus: quem tocou em mim? Aí para, né?
Porque quem entra em pânico fica fazendo um barulho, uma choradeira e não para. Então é melhor deixar quieto. Fica lá no teu canto lá. A hora que passar um mofo, porque isso é mofo, irmãos. Sabia que é um mofo espiritual? Amém? Vem de quarta-feira, que nós estamos estudando cada coisa poderosa, viu? É um espírito maligno, é um espírito que deixa mofo. O pânico deixa mofo. Sabia disso? E o mofo causa doenças espirituais, porque você respira ele. Amém? Por causa disso, entrou em pânico, entrou em medo. Aquilo exala um negócio, exala um mofo espiritual. É por isso que está muita gente com cara feia, você está mofado. Precisa pôr ao calor do Espírito de Deus. Amém? E aí sim, tira todo aquele mofo, aquela coisa toda, aquela coisa. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Pode ver, eu tenho medo disso, medo daquilo. Tenho medo que acontece isso, tenho medo que acontece aquilo. É medo, medo, medo. Isso é mofo, irmãos. O mofo é um negócio tão terrível que ele vai crescendo. Ele vai pegando, ele vai aderindo, ele vai subindo, ele vai crescendo dentro da pessoa. Exatamente como uma roupa, uma parede, seja lá o que for. Então precisa de um produto anti-mofo. O que é o melhor produto anti-mofo espiritual? A palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela lava. Ela lava. E aí Moisés diz assim, Moisés diz para o povo, o que ele diz? Não temais, não tenha medo, fica firme, fica quieto. Você já pensou todo o povo gritando? Não sei quantos já vieram de lugares que fala, o pastor diz assim, agora vamos orar. Ninguém escuta a oração dele. Não dá nem para falar amém. Não, ele não disse vamos clamar. Clamar sim, vamos botar a boca no trombone, cada um vai gritar aí. Vamos orar. E ele fica depois tentando brecar o povo. Amém, amém, amém. Aí todo mundo, amém. Porque é um barulhão. Agora você imagina todo aquele povo, vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, vai todo mundo morrer. As crianças gritando, vamos morrer, o que eu não sei, meu pai falou que vamos morrer. Olha o que a nova geração estava sendo influenciada, vamos morrer, que é isso? Tinha que vir um homem dizer, cala essa boca. Fica quieto. Ouça o que Deus tem para você. Ouça o que Deus tem para você. E aí o que ele diz? Qual é a nossa atitude diante do medo? Enfrentar. Controlar o medo. Ficar o quê? Quieto. E fazer o que está aqui no 14. Vamos ler o 14 junto? Diga comigo, o Senhor lutará por mim. Acalme-se. Diga, alma. Alma. Estou falando com você. Alma. Alma. Aquieta-te. Dentro de mim. Fica quieta. Silêncio. Enfrenta o medo. Enfrenta o medo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Na viagem que estávamos tendo com os meninos aí, o Arthur não estava passando bem. Eu não estava preocupado. Por quê? Primeiro, porque eu confio em Deus. Segundo, cemitério aqui não falta naquela cidade. Concorda comigo? Ah, essa agora ninguém bate palma, né? Não tem um monte lá, não tem? Passamos por vários, não foi? Não tem problema. Eu ficaria apavorado para dizer, meu Deus, onde vou enterrar? Acalme-se, calma, devagar. Olhe por mim, apóstolo. Fiz um propósito na minha vida. Fiz. Eu vou emagrecer. Falou, glória a Deus. Sério mesmo? É. Segunda-feira eu começo. Segunda-feira, porque hoje ele vai sair daqui, vai comer pizza, vai comer massa, vai comer carboidrato, vai comer um monte de coisa. Que propósito é esse? Pois eu não sei o que está acontecendo, apóstolo. Minha pressão tem subido tanto. Mas você tem cuidado do teu corpo? Deus te deu um corpo para você cuidar também. Ou não? Deu ou não? Deu? Deus te deu um corpo para você cuidar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Agora está vindo frio aí, irmãos. Vamos tirar esse casaquinho do armário. Vamos lavar. Ou então não venha me abraçar. Que a gente bate nas costas do irmão, sai um poeirão branco. E depois põe aquelas bolinhas que é contra as baratas. Irmão, aquilo pega na roupa, que é o Deus poderoso. Vamos lavar. Vamos ter misericórdia dessa pobre alma aqui. Amém? Ou então abraça de longe. Só dá a mão, não precisa bater. Senão levanta aquele poeirão. Né? A gente vai saber que você estava guardado ali faz tempo, né, irmão? Amém? Não tira, dá uma lavadinha antes. Depois reclama, não sei. Essa alergia toda, essa coisa toda, maligno. Que maligno, meu irmão? Vai lavar que você põe o maligno na máquina e dá uma lavada nele que você vai ver só, ele fica limpinho. Amém? Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que no frio dá tanta alergia, irmãos. Amém? Oh, glória a Deus. Diga comigo. Atitudes que eu tenho que tomar. Primeiro, enfrentar o medo. Nunca desistir de clamar. Controlar o medo. Ficar quieto. Confiar no Senhor. Seguir em frente. E usar a autoridade que o Senhor já me deu. Vire a página. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Por que clamas? Diga aos filhos de Israel que marchem. Se eu estou levando um povo para, estou dizendo, retorne. Retornar para onde? De um lugar que eu nem conheço. Um lugar que Deus já tinha preparado. Que para Deus era deles. Então ele está dizendo, retorne. É teu, já é teu isso. Isso já é teu há muito tempo. Só quero que você retorne para isso. Isso já é teu de gerações. Retorne. Esse mesmo Deus está dizendo, agora marcha contra o mar.
O que é marchar contra o mar? É dizer, problema, se abre, porque eu vou passar. Eu vou passar. Bendito é o nome do Senhor. E no verso 16, o que ele diz? E tu, Moisés, levanta a vara. Estende a tua mão sobre o mar. Pedro, você pode achar aí na sua Bíblia aquele texto onde Deus fala com Moisés e pergunta o que ele tem na mão? Alguém sabe o endereço? Pode ajudar a procurar a igreja. Não fica só no telão não, viu? É para trazer Bíblia também, porque um dia o telão não funciona, como é que faz? Qual que é? Você está falando ou está rezando? Fala alto. Leia. Uma o quê? Uma vara de pastor. O que é uma vara de pastor? Sabe que é o cajado? Salmo 23, o que diz? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me em paz, guia-me. O que mais? Vai, igreja. Guia-me pela vereda. O que mais? O quê? Pelo amor de Deus. Mas nem o Salmo 23. Eu vou ter que voltar para a escola dominical, viu? Você já reparou que quando não sabem o texto, aí começa. Aí é língua estranha. Mesmo quando eu ande por vale das trevas da morte, o quê? Porque tu, o que mais? Epa, peraí. O que está escrito aí? Então, vara e cajado são coisas? Você consegue explicar? Ou não? Bem aqui. Você que já criou ovelha, ou viu já ovelha, para que serve? A vara corrige. Um juiz, ele está numa vara, então ele corrige com a vara. E o cajado ajuda a conduzir o rebanho, ele toca na ovelha. Duas coisas. Meu irmão, vamos ler Bíblia, amém? E não leia depressa, tá bem? Porque comer depressa dá congestão. Leia a Bíblia devagar. Ele mandou levantar o cajado? O que ele mandou levantar? Porque a vara corrige. O que o povo precisava? Correção. Você precisava entrar na linha de novo. Por que ele não levantou o cajado? Porque o Deus já era a proteção dele. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Eu já tenho uma proteção. Eu preciso agora de disciplina. Por isso que ele disse, é melhor obedecer do que entrar no sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Estou terminando. Use da autoridade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pode ser, meu irmão, que você está enfrentando tribulações. Pode ser
que alguns tenham muitos problemas, às vezes cuja solução humanamente é impossível. Mas eu quero te dizer uma coisa: não desista. Clame a Deus. Siga em frente. Não deixe que o medo te domine, meu irmão. Confie no Senhor. Use da autoridade recebida que Jesus Cristo te deu. E eu sei que a palavra não voltará vazia. Esse é um mês tremendo na tua vida, meu irmão. Deus tem coisas poderosas para você. Você pode receber isso? Vamos estar em pé. Bendito seja o nome do Senhor. Por favor, coloque no livro de Ezequiel, no capítulo 2, no verso 1. Por que eu pedi para você ficar em pé? Porque o Espírito de Deus quer falar com você. O Espírito de Deus quer firmar essa palavra dentro de você. O Espírito de Deus quer te dar revelação poderosa. E o Espírito de Deus quer te levar à vitória. Por isso ele disse: fique de pé e diga ao povo que marche. Vá para cima do problema e diga: eu vou em nome do Senhor. E você vai ser vencido, não na minha força, nem na minha sabedoria, mas no nome do meu Deus, no nome do Senhor, eu vou vencer você. Porque com o meu Deus eu salto muralhas.